Ela é daquelas que acredita que o Lula ainda vai ser presidente do Brasil. Eu quero Quatro, Lula lá. 5 é melhor. Brilha a esperança, Lula lá. Mais 5. Brilha uma melhor. estrela, Cinco, Lula lá. Fala, meus janjões e minhas janjones. Ai, gente, deu tudo certo. Naquelas, né? Quer dizer, Naquelas. a gente tá à beira de uma guerra civil? Tá. Quando a gente não esteve à beira de uma guerra civil desde 2013, não é verdade? Nossa, mas agora acho que tá pior, não tá não? Oh, não sei. Porque eu acho que, tipo, das outras vezes que a gente esteve à beira desse colapso, as instituições que teoricamente são no que a gente deveria acreditar que está funcionando, elas também estavam em silêncio. Agora, pelo menos, a maioria das instituições não está em silêncio e está contra as pessoas. Certo. Ainda tem polícia ajudando? Tem. Mas, né, policial não é nem gente, né? Então, logo... Justo. Você acha que vai até quando essa palhaçada? Porque sabe o que eu fico pensando? Esse povo não tem um emprego, não tem Então, uma conta pra pagar. a grande maioria deles não. A grande maioria deles são pessoas que não vivem de emprego, vivem de renda. Uhum. Né? E aquela coisa. É gente que está muito preocupada com o que vai acontecer com eles caso a maracutaia que está acontecendo hoje acabe. Exato. Então, o que é eu gastar um dinheiro agora para mandar os motoristas da minha empresa ficarem parados na estrada? O que é um dinheiro agora que eu posso dar na mão ali de um polícia corrupto? Esse dinheiro retorna para mim em algum momento, sabe? E tem, obviamente, os trouxa. A maioria, inclusive, Tipo, né? meu pai e minha madrasta, por exemplo. Não tem um puto no bolso. Muito pelo contrário, inclusive. Muito pelo né? contrário. Deve- Mas estão lá. Ó o exposed, devendo na praça. Né? Enfim. Pois é, mas estão lá. Mas Detalhe, eles, não tá devendo qualquer coisa. Tá devendo pagamento de funcionário. Ou seja, mas eles estão indo nessas coisas de paralisação ou só não em sei, não manifestações? procurei saber demais. Vi só um stories dos dois com um monte de gente no fundo. Tinha uma bandeira de intervenção militar no fundo. Meu Deus. E ambos estavam vestidos com o uniforme mais patriota que existe, que é a camisa da CBF, que também é uma instituição super idônea. Eu contei do meu irmão aqui, acho que Não né? contou. Gente, o que acontece? Eu e meu irmão, a gente tem uma relação muito complicada. Pra começar, que ele odeia o Rodrigo desde que ele nasceu. Não, ele não me odeia, vai. Mas ele acharia bem melhor que você nunca tivesse vindo. Sim, inclusive ele falou isso, né? Exato. Tudo começou quando minha mãe engravidou e assim, não sei se todo mundo sabe isso, acho que já falei sobre ele, sobre a minha família de uma forma geral, mas não sei se eu já contei esse detalhe. Eu sou muito mais novo que os meus irmãos. Rodrigo é o famoso filho temporal. Eu sou o temporão, a raspa do tacho, né? A raspa do caqui. Então, tanto que eu falava pra minha mãe que eu tinha nascido por acidente, ela ficava puta comigo. Mas a gente sabe que foi, né? Mas não é uma coisa que você fala pra uma criança, né? Sim, você foi um acidente. Ah, mas eu falava isso pra ela quando eu ganhei a consciência. Mas de a que sua ela- mãe, ela te amava. Ela não ia falar pra você, filho, você foi um acidente. Mas enfim, então meus irmãos são bem mais velhos que eu. Eu tenho 44 anos, meu irmão tem 63. Né? Quando eu nasci, meu irmão tinha 19 anos. E aí, quando a minha mãe comentou que estava. Quando a minha mãe contou para toda a família que estava grávida, o que o meu irmão falou? Ai, que bom, mais uma boca para alimentar. Então já começa assim, gente.
Então, imagina, e eu até me colocando no lugar dele, imagina você tá ali começando a sua vida, né? Você tá ali se formando na faculdade, começou a trabalhar, enfim, e tem um pirralho, uma criança na sua casa. Mas justamente pelo fato de você estar se formando e começando a sua vida, Ele devia ter saído de casa muito não cedo, deveria né? se importar com a vida dos seus pais, que afinal é a vida deles. E aí, em certo momento, eu fui dividir quarto com ele, então talvez de fato ele me odiasse um pouco, né? Mas o fato é que a gente nunca se deu bem. Desses 44 anos, talvez 20 anos só a gente tenha tido contato mais próximo. E o resto a gente basicamente só tretava por diversos motivos. Continua contando aí porque eu vou tomar meu remédio. E geralmente esses motivos também estavam associados a questões relacionadas à orientação política, né? Pois bem, eis que a gente meio que fez um pacto silencioso há alguns anos de não falar sobre esse tema. Mas para mim estava muito na cara que ele continuava ali à direita e que ele estava alinhado aí com alguns ideais bolsonaristas. O que também é um absurdo, porque ele é um cara aposentado, né? Tá com 60 e tantos anos, é um cara aposentado que hoje vive de aposentadoria do INSS e alguns trabalhos de consultoria que ele ainda consegue fazer, apesar dele já ser um grande dinossauro na área dele e não admitir, né? Então é um cara que tá meio que na merda também, mas continua fazendo ali aquela pose de que nossa, muito fodido, muito bem sucedido, muito intelectual, né? Ele sempre teve essa pose, desde que ele era jovem. E eu tinha certeza que em 2018 ele tinha votado no Bolsonaro, mas isso nunca foi um assunto que veio muito à tona, porque assim, a gente meio que fez esse pacto silencioso de paz, que resultou em uma relação extremamente superficial. Sim. Eu nunca tive com ele a relação que eu tenho com as minhas irmãs e nunca vou ter. E aí o que aconteceu? No primeiro turno destas eleições de agora, vocês lembram que foi a época que o Telo estava internado, que ele teve a prostatite, enfim. E no domingo do primeiro turno eu votei e fui ficar com o Telo lá no hospital. E aí, tô lá olhando o Instagram, essas coisas, me deu um estalo. E aí eu fui fuçar e descobri que ele não estava me seguindo no Instagram. E a namorada dele, que tinha começado a me seguir havia ali algum pouco tempo, também não estava me seguindo. Ela, ok, porque é uma pessoa que eu vi o quê? 2 vezes na vida, né? E uma dessas 2 vezes que eu vi na vida foi um almoço, alguma coisa na casa das minhas irmãs, que ela soltou aquela pérola máxima, né? Ai, o mundo tá tão complicado hoje, a gente não pode nem falar as coisas que a gente falava. Eu não lembro exatamente qual foi a frase exata. Alguma coisa de moreninha, não pode falar que é moreninha. Mas foi uma coisa assim, não, a gente não pode nem falar que a pessoa é moreninha mais, né? Porque o mundo hoje tá muito diferente. E eu só olhando pro tele pensando, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Tipo, sabe aqueles momentos que você olha e fala assim, não é possível, tem uma câmera aqui, né? Porque, tipo... Pois bem, aí o que eu fiz? Eu falei pras minhas irmãs. Falei, olha, ele parou de me seguir no Instagram. Porque eu tenho um grupo com as coitadas das minhas irmãs, elas têm um grupo comigo e um grupo com ele. Porque se tiver um grupo, os 4... Que já aconteceu, deu merda. É treta certa. Exato. Né? Então, parte deste pacto silencioso de paz também compreendia aí esses grupos separados de WhatsApp. Enfim. E aí elas foram olhar e descobriram também que ele não estava seguindo, que a namorada dele não estava seguindo, enfim. Uma das minhas irmãs ficou triste porque ela acredita na paz e na fraternidade, a outra ficou puta porque ela quer mais botar fogo nas coisas. A outra tava na energia da Vani do negócio. Exatamente. Elas têm essas vibes diferentes. E aí
eu chamei ele no WhatsApp e falei, por que você parou de me seguir no Instagram? E o filho da puta, ele não teve nem a hombridade de assumir os seus BOs. Ele veio com um papo de, ai, não sei, eu não tô... Será que eu fiz alguma besteira? Eu não sei mexer no Instagram direito. E não sabe mesmo, mas assim, gente, você só dá unfollow em alguém se você quer. Então, É uma ação muito específica. Você precisa entrar no perfil da pessoa Sim. e dar o tap no botão de parar de seguir. Então, esse uso da técnica do idoso senil, o meu pai já fez comigo também. Que era tipo, nossa, eu não sabia como fazer isso. Não sei o que, tipo, bitch, really? Né? Sério mesmo? E nossa, e que coincidência, né? Sua namorada também. Mas eu não falei da namorada dele porque eu não queria que ela voltasse a me seguir de fato. Né? Ele voltou a me seguir, não voltou a seguir as minhas irmãs. E nisso tudo o Rodrigo me contava esses acontecimentos. Não, isso eu tava trocando áudio de WhatsApp com as minhas irmãs, os 3 indignados e você ouvindo. E eu tava ouvindo do lado. Só que assim, eu fui ficando indignado também, mas no começo eu tava muita energia daquela garotinha do meme que tá sendo entrevistada. E aí o repórter pergunta, o que você tá achando disso tudo? E ela fala, uma perda de tempo. Tipo assim, tá, gente, foda-se, seu irmão vai, foda-se ele. Eu tô assim com meu pai e minha madrasta. Tipo assim, eu deveria ficar indignado, eu deveria ficar puto, eu deveria ficar triste. Eu ficaria se a minha irmã tivesse ido no barco. Mas como eu sei que a minha irmã é uma pessoa mais iluminada, que inclusive eu tive uma conversa maravilhosa sobre isso com ela essa semana, eu falei, mano, sinceramente, foda-se. Enfim. Mas a gente até continuou conversando no WhatsApp. Ele perguntou como o Telo tava. Ele queria ir lá visitar o Telo, porque ele mora pertíssimo do hospital onde o Telo tava, enfim. E eu só desconversando, né? Porque, tipo, pobre Telo, né? O que ele vai ficar conversando com meu irmão? Mas foi isso. E assim, a gente já tinha outros indícios também. Tipo, uma vez eu fiz um Google Meet com ele e ele tava sentado na mesa e no fundo você via a janela e tinha uma bandeira do Brasil na janela. Sabe essas coisas? A gente perguntou, ele, não, porque não? Não, a gente não perguntou, a gente comentou com a minha irmã. É verdade. E a minha irmã falou que, segundo ele, a bandeira estava lá desde a última Copa e ele não tirou. Uhum. Quando foi a última Copa? 2018. Quem venceu as eleições de 2018? Bolsonaro. Né? Então, muita coincidência, né? Enfim. Aí, beleza, não segurou o BO, voltou a me seguir. A gente seguiu se falando mais alguns dias no Instagram, no WhatsApp. E a gente só falava de coisas da vida. E aí, tá bem? Tô, não tô? Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tá bom, tchau. E aí no Instagram ele me mandava uns posts da Forbes. Sabe? Esses posts do tipo... trabalha enquanto eles dormem. Eram umas coisas nesse nível, assim. Porque ele é desse tipo. Ele é Faria Lime. Ele é o cara do LinkedIn, sabe? Enfim, preguiça, né, gente? Preguiça. O cara com 63 anos nas costas, em vez de descansar, sei lá, fica... Enfim. Não, mas você tem que trabalhar enquanto eles descansam. Enfim. Tá, chegou o segundo turno. E aí a gente ficou sem se falar desde a época que a gente viajou. A última vez que a gente se falou foi antes da viagem, ele deu boa viagem, foi isso. Viajamos, voltamos, né? Terminamos nossas férias, chegou o segundo turno. E no sábado, antes do segundo turno, a namorada dele ligou para uma das minhas irmãs. Pra falar que tava difícil conviver com ele. Isso acontece vez ou outra, tá, gente? De namoradas dele falar, olha, tá foda. Isso aconteceu com todas, acontecia com a minha cunhada, ex-esposa dele. Acontece com o filho dele. Acontece com o filho dele, né? E de ligar pra gente falar que tá difícil, não sei o que, blá, blá, blá. Pois bem, aí ela contou nessas, né, que ele tava fanático com essa coisa do Bolsonaro e que no primeiro turno ele foi votar todo vestido de verde e amarelo. Segundo a própria namorada dele, ele estava parecendo o velho da Havan. E eu e as minhas irmãs, a gente rindo, mas rindo de nervoso, né? O que aconteceu domingo, gente?
Lula ganhou, né? Inclusive. E o que ele fez? Me excluiu de novo do Instagram. Parou de me seguir, né? Já não estava seguindo mais as minhas irmãs. Removeu a conexão que a gente tinha no LinkedIn. Até aí, foda-se também, né? Como se a conexão dele trouxesse alguma coisa. Sim, claro. Nossa, arrumei um emprego ótimo por causa dele. Mentira, gente. Nunca arrumei nenhum emprego ótimo por causa dele. Muito pelo contrário. E bloqueou todos nós no WhatsApp. Né? Uma das minhas irmãs, claro, ficou triste, segue triste, porque não é a primeira vez nem a última que isso vai acontecer. E ela sempre fica mal, porque, poxa, somos irmãos, etc. A outra, né, tá pouco se fudendo. E eu idem, gente, assim, ele me removeu do Instagram, né, parou de me seguir. Ele parou de me seguir e eu acho que ele me removeu como seguidor também. Porque tem que fazer as duas coisas, né? Eu fui lá e bloqueei. Ele nunca mais vai me achar no Instagram. Nem que ele queira me adicionar de novo, ele nunca vai mais me achar lá. Fui no LinkedIn, bloqueei. Ele nunca vai mais me achar no LinkedIn. Fui no WhatsApp, bloqueei o número dele. Ele nunca vai me achar no WhatsApp. Inclusive, eu preciso colocar o número dele como spam, para ele também não conseguir me ligar ou mandar SMS. Assim, esse imbecil, esse animal do meu irmão, ele nunca mais vai falar comigo. As minhas irmãs ainda vão ceder, como elas já cederam inúmeras vezes na vida. Uhum. Mas eu não quero mais falar com esse imbecil nunca na minha vida. Não quero mais ver a fuça dele. Demorou 44 anos, mas agora é ruptura total. Eu não falo mais com esse cara. Nunca mais. Porra, veio na minha casa, sabe? E aí, 2 semanas depois que veio na minha casa, na verdade 1 mês e pouco, porque foi no meu aniversário, 1 mês e pouco que veio na minha casa, faz uma merda dessa. E eu tava comentando com as minhas irmãs, quando a gente ficou sabendo da história do velho da van. Eu e as minhas irmãs, a gente já tretou muito por conta de política. Sim. Só que era um cenário diferente. Era um cenário em que eu, né, adquiri essa minha orientação para a esquerda e elas seguiam votando no PSDB, porque o PT e o Lula, né? Não, e detalhe, bem antes de mensalão ou qualquer coisa, né? Tipo, porque eu acho que o que as pessoas não conseguem entender, e muitas pessoas ainda não entenderam, ou se recusam a entender, da diferença dessa eleição, é que, assim, existe esquerda e direita, e existem várias direitas dentro da direita, e várias esquerdas dentro da esquerda, e vários centros dentro do centro, né? Pra começar. Então, tipo, nós dois, por exemplo, eu e o Rodrigo, não estamos no espectro mais à esquerda que existe. Muito pelo contrário. Uhum. E, tipo, o que as pessoas não conseguem entender é que, assim, se você tem pessoas que são até de direita, tipo, true, sabe? Direita liberaloide e tal, força total. Tipo Simone Tebet, por exemplo. Aham. Que estão de um lado da eleição, supostamente o lado da esquerda, bem supostamente, porque assim, né? Tem várias questões aí, mas enfim. Estão de um lado porque o outro lado, ele não tá nem... Ele nem entra nesse eixo porque, tipo, ele tá tão voltado para o autoritarismo, ele tá tão voltado para outro tipo de controle sobre a população e não um trabalho para... Eu acho que é uma coisa muito louca. Eu acho que enquanto todas as outras pessoas... E não tô falando aqui que político é santo, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas, assim, eu acho que enquanto todos os outros políticos, todas as outras pessoas conseguem enxergar o ponto de que políticos são servidores públicos, são funcionários públicos que trabalham para a população, para ajudar a população a expressar com poucas pessoas o que uma população gigantesca quer para o futuro dela mesma. Certo. Isso é a função de um político. Uhum.
Só que tem essa galera que acha que não, que eles estão lá para controlar toda a população. Isso. E para eles decidirem o que a população quer ou não quer. É contra isso que a gente estava votando. Mais do que contra a direita, mais do que contra a esquerda, é contra isso. E isso foi uma coisa que as minhas irmãs, apesar de serem de direita e votarem no PSDB a vida toda, elas entenderam isso em 2018. Sim. Né? E elas entenderam que votar na época no Haddad e agora votar no Lula não era uma questão de agora eu sou de esquerda e eu amo o PT e eu amo o Lula. Uhum. É um cenário diferente. Então, quando eu tretava com elas, é porque a gente tinha discordâncias claras sobre orientação política e planos de governo. Uhum. Agora é uma questão de sobrevivência, no fim das contas, né? Uhum. É você evitar que um governo de orientações claramente nazifascistas seguisse avançando e destruindo, passando o rodo no Brasil como estava passando. Uhum. É só ver essas últimas... Se quiser pegar só um exemplo mais recente, se não quiser falar do governo Bolsonaro inteiro, é só ver essa caralhada de corte que rolou agora para montagem do orçamento Sim. de 2023. Né? É só ver esse monte de corte que ocorreu aqui um mês atrás, nem isso. Uhum. Sabe? E se a gente for olhar para tudo que aconteceu então, a gente começa a chorar, né? Porque o país foi dizimado nesses últimos 4 anos. E as pessoas não conseguem... porque é aquela coisa, as pessoas estão só olhando para o próprio umbigo. Sim. Né? Só que a gente cai em casos como o do meu irmão e o do seu pai, que são 2 caras que já tiveram momentos muito bons na sua vida. No governo do PT, olha só. Né? Agora estão na merda e não tem coragem de reconhecer isso, né? Não tem hombridade, hombridade não sei se é um termo que se usa hoje em dia, né? Não tem sei lá, não tem a decência de assumir a situação em que estão. Olhando pelo lado do meu irmão, o meu irmão é um desses caras mais liberaloides possíveis, né? Como é que ele pode achar que a vida dele vai melhorar, que a aposentadoria dele vai melhorar, ou que ele vai conseguir fechar mais projeto de consultoria num momento em que tá todo mundo fudido de grana, que o dólar tá lá em cima, que ninguém tem poder de compra, que a inflação tá comendo solta? Quem que tá fechando o negócio hoje, sabe? Quem tem dinheiro para contratar ele para fazer uma consultoria? Exato. Tu não consegue enxergar o que tá muito na cara, assim. É não impressionante. consegue enxergar nem o prático, isso que eu acho muito louco. Porque, assim, o caso do meu pai, eu acho muito, sei lá, meio assintomático. Não é assintomático a palavra que eu quero dizer, mas é, tipo, muito... Parece que é uma negação, é uma inabilidade de se assumir errado. De assumir que errou. É o que acontece com meu irmão também. Porque assim, o que eu vejo do meu pai é muito louco. Porque meu pai, a vida toda ele trabalhou como representante comercial. Uhum. Então ele trabalhava principalmente para uma empresa de canos, que vendia canos e tubos de conexão, essas coisas assim. E depois ele começou a trabalhar para umas empresas que vendiam piso de cerâmica e tal. E aí ele trabalhava basicamente num carro, e ele ficava no carro a semana toda, indo pra cima e pra baixo. Eu cresci a minha vida toda, quando eu ia passar fins de semana com meu pai, muitas vezes ele me pegava na sexta depois da aula, então a sexta-feira, de manhã até a noite, era eu indo com meu pai num monte de depósito. Então a minha vida toda eu passei indo em depósitos de construção e essas coisas. E aí, quando foi em 2001, tinha um cara que tinha um depósito na região ali da Pampulha, que meu pai vendia bastante para ele. E aí eles meio que fizeram um acordo de virar sócio. E abriram uma loja em Lagoa Santa. Certo. Que na época foi quando o aeroporto de Confins recebeu a grande reforma dele, que ele ficou gigantesco, né?
Virou um aeroporto. Ele já era internacional, mas ele virou um aeroporto gigante. E É um dos maiores do Brasil, né? acho que sim. Acho que em área, sim. Ele só tem uma pista. Então ele não é tão grande, mas em área ele é grande. E Lagoa Santa fica logo ali do lado. Sempre foi uma cidade de sítio, uma cidade de férias, vamos colocar assim. Se você fizer uma correlação São Paulo, é como se fosse, sei lá... É como se fosse um... Sei lá... Uma São Vicente. São Vicente? São Vicente no litoral, né? É, tipo Guarujá. Lá não tem litoral, mas assim, é uma cidadezinha pequena, é porque Guarujá é muito grande. Lagoa Santa é uma cidade mega simples, gente. Tipo, muito simples. Hoje em dia tá mais high society, entre muitas aspas. E era lá que, tipo... E lá meu pai conheceu um monte de gente importante. Tipo, ele ia jogar peteca na casa de um cara que era diretor da TV Alterosa, que é o SBT lá de Minas. Aham. E aí ele jantava com um cara que tinha sido diretor de programa na Globo. Sabe? Então, tipo, eu acho que essas coisas foram meio que subindo na cabeça e ele começou a achar que ele vivia numa realidade que ele não vivia. Uhum. E, tipo, ele tava lá e ele abriu a empresa dele. Aí eles abriram mega pequenininhos mesmo, assim. E depois foi aumentando. No que eu me lembro, assim, foi antes de eu ir trabalhar lá, mas a loja do meu pai, ele já teve 2 lojas ao mesmo tempo, em 2 lugares. E tinha, tipo, eu acho que, sei lá, 15 funcionários, sabe? Contando com o pessoal dos caminhão, entregadores e tal. Porque era focada bem em Lagoa Santa. Uhum. Só que aí a cidade começou a crescer bastante, cada vez mais gente comprando terreno lá. Meu pai comprou terreno em Lagoa Santa até. Tipo, construiu casa lá. A casa que eles moram hoje, ele só tem aquela casa porque ele construiu, porque senão eles iam estar na rua. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Grandes empresas chegaram lá. Certo. Então, empresas que já existiam em BH, tipo, chegaram lá, abriram uma loja gigantesca do lado da loja dele, que, por mais legal que fosse, não podia oferecer preços tão bons, porque não comprava em tanta quantidade dos fornecedores. Logo, ele foi começando a perder cliente. E aí, tipo, também você tem um monte de gente indo pra lá. A estrada melhorando de Lagoa Santa pra BH. Por que eu vou comprar um piso aqui em Lagoa Santa que custa, sei lá, 2x, se eu posso ir pra BH que vai custar 1.2 ou até 1x? Certo. Porque lá eles também conseguem comprar em maior quantidade. A viagem não é mais tão complicada. É 1 hora, nem 1 hora de carro, sabe? Então, tipo, começou a não fazer sentido mais o sistema da loja, porque o Deus Mercado, que eles tanto amam, falou: a sua loja não faz sentido. Certo. E isso gerou uma revolta, sei lá o que aconteceu, que foi juntando nesse caldeirão de ódio, sabe? E aí juntou com a coisa do mensalão, juntou com tudo isso, e aí, tipo, de repente, todas as falhas da vida dele, a culpa é do PT e do Lula. Exato. Sabe? E aí é muito triste, porque assim, é como você falou, eu já dei mais de uma chance. Sabe? Eu já dei várias chances pro meu pai. Várias. Eu parei, tipo, ele parou de falar comigo quando ele descobriu que eu era gay, quando ele me tirou do armário. Sabe? Ele já parou de falar comigo na época Aécio Dilma. Sim. Então, tipo assim... Teve aquela treta do WhatsApp, né? Teve a treta do WhatsApp, que eu tava no grupo da minha família, e aí ele postou no grupo da família que os gays queriam destruir a família brasileira. E aí eu falei, ué, engraçado isso vindo do homem que conseguiu trair as 2 esposas. Os gays que vão destruir a família, não são os homens que traem as esposas que vão destruir? Enfim, o ponto é que eu cansei de dar a chance, sabe? A minha mãe sempre fica muito tipo, ai, conversa com ele, fala com ele. Apesar de tudo, ele é seu pai. Só que...
Ai, gente, isso não adianta. Então, isso não cola, sabe? E isso não cola principalmente porque, assim... Ele já me machucou tantas vezes, por tantas coisas. E, tipo, por ele tudo bem, e eu tenho que ficar me preocupando? Não, e assim, seus pais se separaram, você tinha 2 anos de idade. Uhum. A sua mãe sempre foi sua mãe e seu pai, Sim. né? Ele tava ali de vez em quando era conveniente pra ele, quando ele podia, né? Aí, quando descobriu que você era a bicha, uma bichona, né? Ele... Ai, meu filho é uma bichona. Aí parou de falar com o filho. Aí, de vez em quando, aparece querendo se redimir. Então, é muito porra fácil. de pai É muito é fácil, essa, tipo, sabe? você ser uma pessoa merda durante 10 anos. Aí depois de 10 anos você aparece e fala, pô, desculpa, foi mal. Beleza, uma vez você aceita, 2 vezes até vai. Agora, eu tô com 33 anos nas costas, já deu, né? Não, e assim, eu também, tipo, eu tenho mais tempo vivo sem a minha mãe do que com a minha mãe. Porque minha mãe morreu, eu tinha 21. Meu pai morreu alguns anos depois, mas a minha mãe, eu já cheguei numa idade em que eu vivi mais tempo sem ela do que com ela. Então, quem tava ali comigo sempre, o tempo todo, eram as minhas irmãs. Tipo, por elas, eu faço tudo. Sabe? Tipo, são as pessoas mais importantes da minha vida. O meu irmão tava presente de vez em quando a gente não tava tretado. E nunca foi uma pessoa de importância fundamental na minha vida. Então, assim, se ele acha que ele pode, a hora que ele quiser, excluir todo mundo, bloquear todo mundo só porque a gente não concorda, e o que ele tá mais... E o que eu acho que tá passando na minha cabeça esses dias que eu fiquei pensando nisso, eu acho que ele deve pensar que eu fiz a cabeça delas para votar no Lula. Porque ele é o tipo de pessoa que acha que as irmãs dele não têm capacidade de tomar decisões por elas mesmas. Porque ele é machista nesse ponto. Sim. Né? Com a esposa dele era a mesma coisa. Com as namoradas dele é a mesma coisa. Tipo, por que a namorada dele parou de me seguir? Porque ele mandou ela parar de me seguir. E as minhas irmãs também. Parar de seguir as minhas irmãs também. Então ele não admite que as irmãs dele não pensam como ele, não concordam com o que ele diz que é a verdade. Então eu fico pensando até que ponto ele acha que fui eu que fiz a cabeça delas. Sendo que eu nunca precisei falar um A. Elas se tocaram por elas mesmas. Não, eu acho que o caso deles é parecido, porque assim, não passando pano pra nenhum dos dois. Porque, enfim, como eu falei aqui, meu pai não é uma flor que se cheire. O seu irmão eu sei menos sobre ele, mas enfim, eu sei que o meu pai não é uma flor que se cheire. Mas assim, eu acho que no caso deles, não é nem a defesa de nem todo bolsonarista é fascista. Sabe? Eu nem acho que no caso deles é essa a defesa. Eu acho que no caso deles bolsonaristas são pessoas que têm vergonha de admitir que erraram. De admitir que fizeram uma escolha errada. Então, tipo, muitas dessas pessoas estão presas nesse ciclo e elas não saem porque esse ciclo ele é autoafirmativo. E eu acho que isso é uma coisa que talvez seja o maior ponto fraco, entre muitas aspas, da esquerda, mas pra mim é essa a grande capacidade legal que a gente tem, que é a esquerda se critica o tempo inteiro. Sim. Nada do que a gente faz tá bom pra gente mesmo. Sabe? Então, do tipo, a gente tem até as pessoas que nem são esquerda, mas as pessoas ainda acham que são e botam no mesmo saco, tipo, sei lá, Tabata Amaral. Sabe? Tipo, exato. Que a gente morre de preguiça da Tabata. Mas se você vai ver as postagens da Tabata no último mês do segundo turno, eram as mesmas das nossas. Porque eu acho que a gente tem essa consciência de, tipo, entender a hora de focar e a hora de divergir, sabe?
Então, do tipo, eu acho que a gente tem essa capacidade de falar, tipo, não. Fazer a famosa autocrítica. E eles não têm essa capacidade. Exato. Então, tipo, a minha madrasta, ela se enfurnou nessas porcarias desses grupos de WhatsApp, porque ali chega notícia reconfortante, ali chega o que ela concorda. Não é, sei lá, você vai ler um jornal, vai acompanhar no Twitter, onde chega de tudo. Obviamente existem bolhas, obviamente existem. Mas assim, chega de tudo. Vai ter matéria que concorda com você, vai ter matéria que não concorda com você. E você precisa aprender a ser adulto o suficiente pra lidar com isso. Mas parece que essas pessoas querem evitar. Cara, eu acho muito louco, porque assim, a Veja, que é a Veja, que a gente sabe como é a Veja, nossa, o meu irmão, gente, é o maior fanboy da Veja que existe. Eu acho que só tem uma entidade, vamos chamar assim, que ele é mais fanboy e paga pau do que a Veja, que é o Steve Jobs. Então, pra vocês entenderem o nível do meu irmão, gente, pra ele, o Steve Jobs é o maior gênio que já passou pela Terra em 2022 anos. Tá? Sem contar antes de Cristo, mas aí já é muito relativo, né? Depende se você acredita em Cristo ou não. Então, assim, a Veja que é a Veja está destruindo o Bolsonaro há muito tempo. Sim. Então, é que a Veja é o tipo de revista que é contra o que está no momento. Então eu fico pensando, será que ele simplesmente cancelou a assinatura da revista que ele amava tanto? Provável. Porque ele falava, nossa, porque saiu um artigo do Diogo Mainardi na Veja, que puta que pariu, o cara é foda, o cara é muito bom. E eu pensando, meu Deus, eu quero explodir, eu quero sumir daqui. Mas provavelmente sim. Porque essas pessoas vivem nesse ciclo, e esse ciclo se autoalimenta, e é isso, sabe? Do tipo, elas não precisam de mais nada, elas estão ali dentro da bolinha confortável, e é isso, assim. Então, do tipo, não sei, eu fico muito... É muito louco, tipo assim, eu queria ter a paciência de algumas pessoas que são extremamente didáticas. Às vezes eu tenho, tipo, eu até comentei isso no Twitter, acho que eu não comentei aqui no podcast. Mas a minha prima mais velha, a gente nasceu com poucos meses de diferença. Ela é de fevereiro, eu sou de maio. Uhum. Ela fez ciências contábeis e hoje ela trabalha numa dessas empresas de educação, Croton, essas coisas assim. E ela é super liberalista, assim, full pistola. Mas ela nunca foi uma pessoa escrota no sentido de, tipo... Eu sempre vi ela sendo ativamente antirracista. Eu sempre vi ela sendo ativamente antimachista. Uhum. Então, sabe aquela pessoa que você fala assim... Ela é liberalista, mas, tipo... Essa é a pior característica dela. Do resto, tá de boa. Ah, ela é doidinha assim mesmo. Sabe? Ela acha que dinheiro é legal, mas tudo bem. Mas de resto, tava de boa. E aí ela fez uma postagem... falando, tipo, motivos para se votar no Bolsonaro. E aí eu fiquei, tipo, puta que pariu. Uou. É aquela merda, né? Tipo, vem de onde você menos espera. Exato. Bateu muito fundo, porque eu falei, cara... Essa pessoa não é a desinformada que só se informa por grupo de WhatsApp, ou a crente que só se informa pelo pastor. Não. Ela é uma pessoa que tem as questões dela, sim, ela é super cristã, super crente e tal, mas assim, ela não faz parte desse grupo de pessoas que fecha os olhos para as coisas, sabe? Então, vindo dela, eu falei, cara... E aí eu meio que mandei uma mensagem, falei, nossa, eu fiquei bem triste de ver sua mensagem. E aí a gente, tipo, conversou, sei lá, acho que a gente conversou umas 2 horas por mensagem do Instagram. Uhum. E aí ela explicou os pontos dela, e eu expliquei os meus, e aí ela falava, porque a Venezuela... Aquelas coisas de sempre, né? A Venezuela, né? O saco de pancada da América Latina. Não, porque o Brasil vai virar a Venezuela. Eu falava, não vai. O PT governou o país 14 anos. Quando o dinheiro estava tava altíssimo nos cofres, a inflação estava super baixa, o mundo inteiro confiava no Brasil, Lula tinha tudo que ele queria na mão dele para
transformar o Brasil na Venezuela. E ele não transformou. Por que você acha que vai ser agora, com um país em frangalhos, que ele vai fazer isso? E eu falei pra ela, se você quer acreditar que o Lula é um bandido, que o Lula é uma pessoa péssima, uma pessoa horrível, o pior ser humano que já existiu, e ele tá mesmo assim entrando no governo, tudo que ele teria de interesse é sair como o salvador da pátria, porque você tá me falando que ele é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo, ele só quer o povo seguindo ele porque ele quer ser o novo Messias. Tá. O que ele ganha transformando o Brasil na Venezuela? Que vantagem isso traz pra ele? Porque assim, se ele deixar as coisas correrem no caminho que elas estão correndo, ele vai chegar na Venezuela em algum momento. Sabe? Exato. Então, e aí eu fui conversando com ela. Ela falou, não, aí no final ela meio que fechou, tipo, não, eu tô analisando ainda, eu não votei em nenhum dos dois no primeiro turno. Imagino que ela tenha votado no Tistresa lá. Que destreza. Que destreza. Mas ela falou, estou analisando ainda, não decidi e tal, mas obrigado por você ter reservado um tempo pra conversar. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela falou, desculpa se a minha postagem te ofendeu. Eu falei, não, de forma alguma, você não me ofendeu. Sabe, não foi uma ofensa, você faz o que você quiser, é a sua rede social. Eu só fiquei chateado porque eu acho que o Bolsonaro ele vai além de planos do que está escrito no plano de governo ou qualquer coisa assim, sabe? Ele claramente é uma pessoa que não respeita os direitos humanos, não respeita os seres humanos, e ele não respeita as pessoas que eu amo, e ele quer que as pessoas que eu amo morram. Então, assim, desculpa, mas vai muito além de qualquer tipo de coisa política diretamente, sabe? Vai da política mais básica. Sim. Mas aí, beleza, conversamos e tal. E assim, eu queria ter essa paciência pra fazer a mesma coisa. Porque se você senta com uma pessoa dessas, que se alimenta por WhatsApp, sabe? Tranca você numa casa com a pessoa, e a pessoa e você começa a refutar, você vai conseguir pelo menos mostrar pra pessoa que, tipo, ó, você está acreditando numa mentira. Não tô falando que você tem que sair dessa sala falando que, nossa, o Lula salvou o Brasil. Não, mas você precisa entender que você tá vivendo num teatro de sombras. Você tem todo o direito de fazer a sua opinião crítica, você pode sair daqui e continuar odiando o Lula, continuar odiando o PT. Mas assim, as pessoas precisam entender que elas estão vivendo num teatro de sombra. Ai, amor, mas eu acho foda, porque essa galera mais radical, eles estão com a cabeça tão feita que eu acho que nem a pessoa com a melhor dialética do mundo vai conseguir fazê-las, pelo menos parar pra pensar. Ela pode parar pra pensar e continuar acreditando na mesma bosta que ela tá acreditando, Eu entendo. mas não estão dispostos nem a ouvir, sabe? Eu entendo, mas assim... Eu vi um vídeo hoje maravilhoso. Porque assim, gente, se toda essa situação aí, dessas manifestações, paralisações, é preocupante, muitas coisas, é preocupante, é triste, é revoltante, você vê o que as pessoas estão fazendo e tal, mas rende uns memes muito bons também, sim, né? sempre. Teve um cara que tinha uma TV local ali, entrevistando pessoas, foi entrevistar o cara. Você pode contar pra gente qual que é o motivo dessa paralisação aqui? Nós estamos aqui para um Brasil melhor. Eu vi. Brasil melhor, mas melhor como? O que precisa melhorar? Não, nós estamos aqui para um Brasil melhor. Não, mas você pode me explicar qual que é o objetivo, né? O que tá ruim? O Brasil precisa melhorar. Sabe, a pessoa não está mais pensando, ela não está mais raciocinando, ela comprou um discurso e ela reproduz aquele discurso ad eternum sem nem saber por quê, sabe? Como é que você vai dialogar com um ser eu desse? entendo, mas ao mesmo tempo, um lado de mim também pensa que assim, se a gente vai assumir que essas pessoas já foram e não adianta mais, pra que militar, então? Sabe? Do tipo... Não, sim, eu super entendo esse ponto, só que eu acho que não é por aí que começa. Entendeu? É uma coisa que é mais geral. E eu acho que, eventualmente, se as pessoas conseguirem
Infelizmente com esse povo é assim. Se essas pessoas começarem a ver algum ganho, né? Se houver ali reflexos do governo Lula, se é que ele vai conseguir governar direito, coitado, mas se as pessoas conseguirem enxergar ali reflexos que trazem algum tipo de ganho para elas, talvez elas comecem a pensar, opa, Sim. peraí. Né? Mas, pra mim, o governo de 2006 do Lula, eu era criança, assim. Né? Criança, assim, adolescente e tal. Mas pra mim, o que eu me lembro era isso. Porque o que eu me lembro que as reportagens falavam, que o jornal falava, era que, basicamente, o Lula era um grande traidor de todas as causas. Tipo, o Lula traiu a causa dos trabalhadores, traiu a causa do movimento sem terra, traiu a causa do agronegócio, traiu a causa da agronomia familiar, porque, tipo, se tem uma coisa que o Lula sabe fazer bem, é articulação política. Isso ninguém pode tirar dele. Exato. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é até uma coisa boa, porque, assim, ele não vai conseguir, e não é o ideal para ele que ele faça, um governo de combate. Também nem é a cara dele. Não, e porque assim, não vai adiantar. Não vai adiantar, sabe? Então, tô esperando ainda, né, pra ver como vão ser os ministérios e tudo mais, assim. Mas eu acho que vai decepcionar ambos os lados. Mas é assim que ele sempre fez. Não, mas eu acho que a gente vai ter surpresas bem desagradáveis durante o governo Lula, com gente. certeza. Com certeza. E assim, eu acho que é isso que eu queria que as pessoas entendessem, sabe? Do tipo, da forma como o nosso país funciona hoje, um país capitalista, vai ser assim. Vai ser assim. A gente vai ter que negociar com o agronegócio, vai ter que sentar na mesa com gente que faz coisas que muitos de nós não concordam, sabe? Mas... Mudando de assunto, mas não muito, porque a gente segue nessa mesma toada. Tô vendo uma sugestão de vídeo aqui do YouTube. Pequenas vitórias, né? Parece que Cássia Kiss está fora da Globo e fora da novela Travessia. Nossa! Agora só podiam expulsar a escritora da novela, né? Então, assim, gente, Ai. algumas coisas estão acontecendo, né? A gente tá vendo, por exemplo, que algumas manifestações estão sendo derrubadas, tipo, pela torcida do Corinthians. Exato. Sabe? Enquanto em outras tem caminhão da polícia chegando trazendo mais pneu. Só que assim, eu tava pensando isso hoje. Quanto tempo será que vai durar essa palhaçada? Porque essas pessoas cansam rápido, né? As marchas de junho de 2000, junho ou julho de 2013, enfim. Começou em junho. Durou o quê? Um mês? Menos? Não, durou mais. Eu não lembro de ter durado muito tempo. Durou mais porque eu me lembro que quando eu entreguei o TCC ainda rolava. Poucas, mas ainda rolava. E eu entreguei o TCC em novembro. Então, assim... Eu tava procurando aqui porque eu tava procurando um tweet maravilhoso que foi feito pelo meu amigo e nosso ouvinte, Luke. Lucas da Silva, beijo, amigo. Que ele postou hoje, foi muito maravilhoso e eu queria dividir com o nosso público, que é: e eu achando que a Cássia Kiss não conseguiria participar de algo pior que Desalma. Pois tá aí. Pois é. Tudo pode piorar, é o velho ditado. Sim. Carla Zambelli foi para os Estados Unidos. Foi? Foi. Assim, as pessoas estão falando, mas ela não podia sair do Brasil, nada do tipo. Não, ela pode, ela não foi indiciada. Ela não foi indiciada, ela não recebeu voz de prisão, ela não está sendo investigada, até onde eu saiba. Sim. Então ela pode ir para onde ela quiser. Sim, já foi, assim, pelo que eu li, já existe uma investigação sendo feita, porque já foi designado, inclusive,
qual juiz do Supremo Tribunal Federal que vai julgar o caso dela, que vai ser o Xandão. O sorteio, a mão do destino é como diz aquela moça, God's timing is always right. Será que foi por isso, então, que ela viajou às pressas? Provavelmente. Porque, assim, estão dizendo, ela... E eu não duvido nada que tenha sido Bananinha e companhia que pagaram a passagem dela pra ela evitar de produzir provas contra ela mesma. Porque se deixar ela é tão burra que se deixar ela só vai. Sim, muito. No mesmo dia que aconteceu o negócio, ela deu 3 entrevistas que ela mentiu 3 vezes com versões diferentes da mesma história. Então só no mesmo dia ela já criou 5 provas, porque tem isso, mais os vídeos que foram feitos do negócio. E aí ela falou que ela não divulgou que ela ia para os Estados Unidos porque ela não tem mais nem onde fazer isso, né? Porque todas as redes dela, todos os perfis dela em mídias sociais foram suspensos. Ô dó. Parece que nem o WhatsApp, Telegram, ela foi bloqueada. Ela foi bloqueada, então assim, muito bem feito, né? Tadinha, censura. Acho pouco. E aí então, ela tá falando, né? Ela emitiu um comunicado oficial, algo do tipo isso, depois que ela viajou. Que ela tá sendo cerceada, ela não tem o direito mais básico que é a liberdade, blá blá blá, etc. Né? Esse discurso padrão. Fala pro homem que ela correu atrás dele com uma arma. Parece que se ela não regressar até começo de janeiro, ela perde o... Sim. Ela tem que estar aqui pra posse. O mandato. E se bobear, se ela, ainda que ela volte antes de janeiro, corre o risco dela ser presa antes de tomar posse. Né? Então, assim, acho pouco. Acho bem pouco. Sim. A pena é só que, assim, esse povo é tão maluco que é capaz dela virar uma mártir mesmo. Sabe? Da causa. Sim. Só que assim, cara, é coisas que você fica, sabe, cara... E aí ela falar que foi, tipo, legítima defesa. Legítima defesa você corre... dando volta na rua, corre um quarteirão atrás de uma pessoa, você com uma arma e a pessoa fugindo de você, por legítima defesa. Sendo que o cara nem encostou nela, né? Não, ainda que ele tivesse encostado, você não pode alegar que é legítima defesa, sendo que você tinha arma e você foi atrás do cara. Ela não é policial, ela não pode dar voz de prisão. É verdade. Mas aparentemente pode fazer o que quiser, sabe? Ai, gente, mas... Não, pode falar. Não, eu ia falar só pra gente caminhar aqui pra conclusão, que é foda, porque assim, o bueiro abriu, né? O bueiro abriu, todo mundo saiu, pra colocar esse povo de volta vai ser difícil. Vai. Talvez não dê mais pra fazer isso. Talvez não dê mais. O bom é que a maioria deles são velhos, então a gente pode só esperar eles morrerem. Sim. Não sei se Bolsonaro tenta uma nova candidatura. Ele já disse que vai tentar. Falou no debate até, inclusive, deixou meio que a entender que vai se candidatar a deputado federal. Ele precisa manter o foro privilegiado, né? Não, ele falou de prefeito do Rio. Nossa, gente. Segura essa aí. Pobre Rio de Janeiro. Mas assim, a gente vai ver ainda os filhos dele se candidatando e ganhando muitos cargos. Se bobear, a gente vê algum filho dele se candidatando a presidente. Sim. Se não for eles, vai ser um outro maluco, vai ser um Sérgio Moro da vida. Então, assim, a gente vai ter que lidar com isso, infelizmente. Essa é a realidade do Brasil aí para as próximas décadas, eu acho. Eu só realmente não queria que a nossa realidade fosse essa, sabe? Do tipo, de ficar refém de gente maluca. Porque assim... próxima eleição vai ser, sei lá, um Moro que ganha. E aí na outra eleição vai ser um Bananinha. E vai continuar essa máquina. Porque assim, pra mim o problema... Eu acho que não são nem os candidatos em si. Tipo, obviamente é um problema. Mas assim, o problema é essa máquina. Enquanto a gente continuar achando normal que pessoas usem como única forma de adquirir conhecimento, seja por WhatsApp
onde a gente cagou pros estudantes secundaristas e viu e não fez nada tirarem história, geografia dos currículos escolares. Ou seja, as pessoas não vão mais aprender essas coisas na escola. A gente não descobriu... A gente descobre como mandar homem pra Lua. A gente descobre como tirar dinheiro até do Twitter. Até o Twitter, que sempre foi um sifão de dinheiro, o Elon Musk está descobrindo um jeito de tirar dinheiro dele. Mas a gente não consegue descobrir um jeito de fazer jornalismo sem paywall. Porque, desculpa, gente, você pode escrever a melhor matéria do mundo. No UOL, na Folha, na puta que te pariu. Se você cobra R$10 pra pessoa ler e o WhatsApp não cobra nada, ela vai ler no WhatsApp. Sim. Sabe? Então, assim... Num país que tá no nível do nosso, de desinformação, é um ponto que, tipo... Eu acho que a desinformação é o maior problema. Sabe? E, assim, as pessoas vão odiar o Lula porque, censura o caralho, mas, assim... Precisa ser feito ontem essa regulamentação da mídia. Uhum. Precisa acontecer, gente. Porque, assim, vai doer em todo mundo. Porque existe fake news de esquerda também. Existe um monte de fake news de tudo quanto é lado. Sabe? Vai doer em todo mundo. Mas precisa acontecer. Sabe? Não é aceitável que uma TV do tamanho, do dinheiro, da importância mundial de uma Globo fazer um debate entre dois... Tipo, sei lá, quando tem 10 candidatos, eu até entendo a logística. Mas você fazer um negócio com 2 candidatos, onde não tem ali aos fatos, não tem um sistema jornalístico ali de apuração refutando na hora, imediatamente, o que foi dito, não é possível que a gente não tem como fazer isso. Ou se tem. Sabe? Então, assim, pra mim, esse tipo de coisa é muito mais urgente do que... fazer com que o Bananinha não seja eleito, ou fazer com que o Bolsonaro... Porque, assim, se a gente começa a cortar esses lugares, que são onde essas pessoas ganham força, eles não têm mais onde ganhar força. Porque, como a gente pôde ver nos últimos 4 anos, e a gente já tinha vendo antes, essa galera é feita de brado. Eles não têm nada. Eles não têm absolutamente nada. Porque, sinceramente... Eu não consigo pensar em nada que o governo Bolsonaro fez de positivo pro Brasil. Não, nada. Sabe? Tipo... Sei lá, acabou com o horário de verão, se você não gosta de horário de verão. Tipo, eu não consigo ver nada, sabe? Então, assim, essa galera é sobrado. É sobrado, é sobrado. Tipo, se a gente caísse num cenário que pra mim seria horrível, mas sei lá, se a gente tivesse um Bananinha concorrendo contra uma Simone Tebet, rainha do agro, senhora motosserra. Tipo... Cara, ela janta esses caras. Esses caras não têm nada. A única força deles está na máquina de mentira que eles mantêm. Se você quebra a máquina de mentira, não existe nada. Você vai perceber que são 4 crianças dentro de um sobretudo. Uma em cima da outra. Sabe? Então, assim... De onde era isso, as crianças em cima do... De desenho animado, que Mas é qual... Era Gravity Falls? Não. Era Gravity Falls, que eram os duendes. Mas é isso. A máquina do Bolsonaro é isso. É um monte de gente minúscula, diminuta, se escondendo nesse sobretudo. Se você mostra, não é nada. Não é nada ali dentro. O Bolsonaro é tão mínimo e tão minúsculo e tão insignificante enquanto força política, enquanto pessoa, enquanto estadista, enquanto qualquer coisa, que o cara conseguiu fazer que em 4 anos de governo dele, ele conseguiu manchar o nome da única pessoa dentro do governo dele que entrou ali com alguma credibilidade, que era o Paulo Guedes. Tipo, todo o resto do governo dele, ninguém dava nada. Sim. Continuou não dando. A única pessoa que as pessoas falavam, não, vamos voltar no Bolsonaro porque é o Paulo Guedes, escola liberalista do Chile. Não, vai ser o caralho a 4. Até a carreira do Paulo Guedes, o Bolsonaro conseguiu corroer. Então, assim, não tem nada ali. A gente precisa acabar. Se a gente acabar com a máquina em volta, a gente vai olhar e falar: nossa, são 4 minhocas.
Sim. sabe? Então é isso. E por fim, eu só queria deixar a mensagem linda que a minha irmã falou comigo, Conte. porque eu acho que nós temos muito a aprender com a geração Z. A gente sempre fala mal da geração Z, mas a geração Z é incrível. E ela me mandou o seguinte. Que eu perguntei pra ela como é que tava em casa, né? Depois da eleição e tal. Aí ela falou: tão tristinhos, mas eu não puxo a discussão, então tá tudo quieto. E aí ela falou: nem converso de política com eles, não. Eles têm um pensamento meu, eu tenho os deles e tá tudo certo. E assim, ao mesmo tempo que eu falei que a gente precisa militar e tal, ela tem uma situação diferente da minha, porque eu sou um adulto que tem a minha casa, pago minhas contas. Ela não, ela mora na casa deles. Mas, sei lá, na hora eu me voltei pro Marcelo de 18 anos e eu falei: pô, Thaís, se eu tivesse essa paciência, não só paciência, né, porque é um pouco de sangue de barata também, mas se eu tivesse esse sangue de barata, minha vida teria sido bem mais fácil. Talvez. Olha, eu vou te falar que sim, viu? Porque isso é uma característica que meus dois irmãos têm, o Matheus e a Estela. Ambos têm um sangue de barata do caralho. Eu sofria, eu chorava, eu contava as coisas. Nossa. Se eu fosse igual os dois, tipo... Onde você foi? Tal lugar. Fazer o quê? Eu de sua conta. Eu já vi os dois responder. É muito doido isso, porque eles não são irmãos. Eles só são meus irmãos. Eles não foram criados juntos, mas eles são muito parecidos. Eles são, né? E até na aparência. Às vezes eu fico meio chocado, assim. Às vezes ela responde umas coisas, tipo, igual ele, assim. E aí isso é uma coisa meio geracional. Eles têm muito essa coisa do tipo... o que você estava fazendo? Não é da sua conta. É a minha vida, não é a sua. Mas você tem que dar satisfação. Não, eu tenho que dar satisfação do que eu faço dentro da sua casa, porque é a sua casa. Mas é a minha vida. Eu não tenho que dar satisfação. Mas você... Tá bom. E segue a sua vida. E eu falei: nossa, tá certa. Então, se você, jovem, tá aí na sua casa, passando raiva, segura, respira, cuidado, porque mesmo que seja seu pai, seja sua mãe, essa gente é maluca. Então, toma muito cuidado. Não faça nada que possa te prejudicar. E vai fazendo o seu. Vai guardando seu dinheirinho. Vai dando seu jeitinho. E esse é o tipo de coisa que me... Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo e tal. Sim. E quando eu não gosto de alguém, eu quero ver essa pessoa sofrer, sabe? Então, o negócio do meu irmão tem um filho, né? Que é o meu sobrinho mais velho. Meu sobrinho está com 27 anos. Sim, eu tenho um sobrinho de 27 anos. E um cunhado de 29, olha só. Verdade. Que até um momento mais civilizado da história do Brasil, meu sobrinho também era uma pessoa de direita, né? Sim. Só que, nessas eleições, ele também estava contra tudo que tá aí, né? Eu creio que ele votou no Lula, né? Mas ele já se posicionou fortemente anti-Bolsonaro, né? Ele faz parte de um coletivo. O meu sobrinho, ele trabalha. Ele tem um day job careta, que foi o meu irmão que arrumou pra ele, mas ele super se entendeu lá e é um cara tá fazendo o dinheiro dele. É um cara de mega sucesso nesse day job careta. Só que o lance dele, na verdade, é uma outra coisa. O meu sobrinho, ele é DJ e produtor de techno. Ele faz parte de um coletivo com várias pessoas também que produzem techno. E eles têm contatos no exterior. Ele tem coisa remixada por DJ gringo. Coisas nesse nível, assim. Ele é o músico que deu certo na família, né? Porque eu não dei certo. Então, assim... É que você faz música que ninguém quer ouvir. Ele faz técnico. Os jovens querem ouvir o técnico.
E, tipo, o coletivo dele super apoiando também a candidatura do Lula e super estimulando os fãs e seguidores a votar também e tal. E eu fico pensando, será que meu irmão bloqueou o filho dele da vida também? Sendo que o filho dele é a única pessoa que vai sobrar pra quando ele, sei lá, tiver que usar fralda geriátrica e precisar alguém trocar, que é só o filho dele que vai sobrar pra fazer isso. Vai ter alguma namorada Alguma trouxa babaca. pra dividir a pensão dele, que inclusive diminuiu do tempo do Bolsonaro, mas esse detalhe ele esqueceu de... Pois é, gente. Vocês viram que a pauta de hoje foi um pouco motivada aí pelo ódio e pela revolta do que aconteceu pós-eleições. Era pra gente estar comemorando muito aqui, gritando. Mas moramos Mas a no gente é Brasil. brasileiro, e brasileiro não tem um segundo de paz nessa caralha. Sim. Seguimos torcendo aí pra nada acontecer até a posse, né? Sim. E é isso. Você topa fazer o programa de 15 minutos na semana que vem? Porque hoje a gente tinha muita coisa pra falar, né? Não vamos prometer nada? Como sempre, né? A gente vai acabar esquecendo, Rui. Não, mas é porque se você põe essa pressão, aí acontece alguma coisa bombástica. Aí a gente, vamos deixar pra semana que vem. Vamos deixar pra semana que vem. Um dia simplesmente acontece. Eu nem falei da minha insônia hoje. Sabe o que é insônia? Não. Insônia, você não dorme. Você não dorme, mas Não, você mas não tá dorme. com sono. Não, você não dorme. Não dorme. Ai, gente. Então tá bom, gente. Então semana que vem a gente volta mais feliz, eu espero. Se bobear essa palhaçada toda semana que vem já acabou, Provável. né? Enfim. Então tá, gente. Beijos e tchau. Nem que seja pra Galocura e a Gaviões da Fiel, Mancha Verde, a Máfia Azul. Cara, encher esse povo de porrada. mas tem uma coisa. Se tem uma instituição com a qual não se deve mexer nesse país, é a torcida organizada. Sim. Tem uma coisa que vai fazer esse negócio acabar rápido. A O quê? Copa. Pode crer, né? O ópio do povo. Como diria a Maristela, né? Você gosta de futebol? Não, eu acho o ópio do povo. Mas pode ter certeza, quando começar a galera vai sair toda. Verdade. Verdade. Pô, e tá aí já a Copa, né? Começa dia 25, dia 20. Não sei que dia começa. Peraí, vamos perguntar aqui. Mas eu sei que é agora, tipo, 20 de novembro. Ok, Google. Quando começa a Copa do Mundo? 20 de novembro até 18 de dezembro. Por que ela não falou? O volume estava baixo. Mas Pô, dia 20 tá aí. Até lá esse povo já esqueceu essa palhaçada toda. Exato. E vai ser ótimo, gente, o Neymar no primeiro jogo fingindo que tomou um carrinho, rolando aquelas 20 roladas que ele gosta de dar na grama. Aí entra o juiz com 10 minutos de Copa e expulsa o Neymar. E a gente não tem que aguentar nada dele a Copa inteira. Mágico. Bom, eu não pretendo. Que hora que vão ser os jogos? Porque o Qatar tá bem lá na frente. O Qatar tá na né? frente da gente. Então os jogos lá vão ser à noite. Se bobear, deve dar umas 10 horas 6 à frente da da noite. gente. Deve ser mais ou menos isso, viu, amor? De manhã, então. Eu acho que deve ser, tipo, hora do almoço aqui. Porque os jogos normalmente são, tipo, final da tarde e noite. Então deve ser hora do almoço aqui. Bom, eu não vou ver. Não acho que... É porque agora tem essa coisa do home office, né? Então dá pra parar, ver o jogo e voltar a trabalhar, né? Uhum. Então sei lá. Eu quero assistir porque eu quero ver o Neymar se fudendo. Meu objetivo dessa Copa não é ver nenhum país ganhar, não é ver o Brasil ganhar, não é ver ninguém vencer. Eu só quero ver o Neymar perder. Porque no fundo, na Copa, ninguém vence. Só o Neymar perde. Só há perdedores na Exato. Copa do Mundo. Então tá, tchau. Tchau. Meu Deus, cadê o mouse? Ai, meu Deus, aqui.